Hoje eu quero falar de um dos filmes mais interessantes que eu assisti ultimamente e que levanta várias questões. Imagina você ter descobertas sexuais na adolescência, só que dentro de um contexto religioso e conservador. E o que vamos debater aqui hoje serve para você que é evangélico. Eu também vou compartilhar algumas experiências que eu tive nesse âmbito, até porque eu me identifiquei muito com esse filme. Se quiser descobrir um pouco mais sobre experiências religiosas e hipocrisias religiosas, fica comigo nesse vídeo. O filme Acampamento do Pecado, de 2019, também conhecido como Yes, God, Yes, que eu acho bem melhor, porque traduzindo seria algo como Sim, Senhor, sim, mas sabe, é naquele sentido assim de duplo sentido. É tipo, quem assistiu um filmezinho adulto sabe do que eu tô falando. Apesar do filme ser de 2019, o ambiente acontece no ano 2000. O filme segue com Alice, que é a protagonista, interpretada por Natalia Dye, a mesma que fez Stranger Things, que aqui é uma adolescente de 16 anos criada em uma comunidade católica rigorosa. Só que assim, a menina começa a confrontar os desejos, eu vou tentar amenizar aqui um pouco na palavra, sexuais, né? Ela começa a ter esses desejos, curiosidades sexuais. A narrativa do filme explora as contradições entre os ensinamentos religiosos e as experiências pessoais da descoberta. Olha, isso é muito interessante nesse filme. Não tem como eu falar dele aqui sem soltar alguns spoilers. Eu acho interessante que no começo do filme mostra a protagonista sofrendo uma espécie de bullying, porque inventaram uma mentira sobre ela, que ela é muito pervertida, que ela fica com os caras, quando na verdade ela é virgem. E ela só foi alvo de uma fofoca maliciosa que foi inventada, e ela acaba tendo a imagem dela sujada, e fica ali suja em meio ao colégio religioso, sem ter feito absolutamente nada, e julgada pelas outras pessoas. Esse tipo de situação eu não me identifiquei, mas eu me identifiquei com as outras coisas que acontecem no filme. Por exemplo, nós temos lá o padre pregando para os alunos ali daquele colégio religioso na sala de aula, e eles estão falando justamente sobre aula sexual, né? E o padre, ele ressalta várias vezes que é pecado você ter relações antes do casamento, porque o casamento ele foi feito para procriar e só neste momento você poderia ter relações com o seu parceiro, só por causa da procriação. Aí um aluno pergunta, mas padre, a pessoa, né, ela se aliviar, ele também está cometendo pecado? Aí o padre responde, olha, você pode ter filho fazendo isso por conta própria? Não, então é pecado. E depois, para se redimir e ficar com a imagem melhor perante a escola religiosa e os amigos, a Alice ela se inscreve num retiro. Só que o que a Alice descobre nesse retiro também foi coisas que eu descobri porque eu também frequentei um ambiente religioso quando eu era mais jovem, da idade da Alice. E as coisas que acontecem nesse retiro faz jus ao nome do filme, Acampamento do Pecado. Tá todo mundo ali cometendo algum tipo de pecado. Por exemplo, nós temos aqueles garotos, aqueles jovens exemplares da igreja, que tomam a frente em certas organizações, que são bem vistos pelos membros da igreja. E aí, por exemplo, tem a menina exemplar, mas ela tá lá, num arbusto, às escondidas, com outro garoto evangélico lá, fazendo práticas sexuais. E tem um outro momento também, durante o acampamento, que a Alice fraga o padre no computador, acessando sites apenas para adultos. E ainda por cima fazendo o que ele disse que não era para fazer enquanto ele estava pregando lá para os alunos na sala de aula. Isso dá um bug na cabeça da Alice, sabe? Ela começa a ficar confusa, tudo aquilo é contraditório. E nessa parte eu me identifiquei demais com a Alice, porque eu também frequentei a igreja, na mesma idade que a Alice, essas mesmas coisas eram pregadas, e não importa se você é católico, se você é evangélico, esses ensinamentos, de certa forma, eles são parecidos em ambas as religiões, ou até mesmo outras religiões. Mas assim como a Alice, eu também bugou a minha mente, sabe? Bugou quando eu descobri que todos os jovens ao redor de mim
estavam se pegando em todas as oportunidades que apareciam, seja depois da igreja, seja no retiro, seja no acampamento, seja no passeio. Mas claro, tudo às escondidas, isso foi uma coisa que eu só fui descobrir depois. E quando eu descobri, caramba, eu descobri também que eu era o único virgem. Assim como a Alice começa a se sentir um peixe fora d'água. Ela não está entendendo, ela se sente deslocada ali. O que eu estou fazendo nesse lugar? Tá todo mundo se pegando e ao mesmo tempo eles dizem que é pecado, mas ao mesmo tempo eles estão lá fazendo o que não deveriam fazer. E assim como eu, ela também não sabe o que pensar naquele momento. Eu acho interessante que ela sai do acampamento e começa a caminhar sozinha por uma estrada. E ela chega até um bar que fica no meio da rodovia. Ela é de menor, mas ela pede uma bebida lá porque ela não sabe o que pensar. Ela está perdida, ela está chocada com tudo que presenciou. Até que uma motoqueira começa a puxar assunto com ela. Essa cena é bem interessante. A motoqueira reconhece um emblema na farda da Alice. E ela fala, olha, quando eu tinha sua idade, eu também participei desse acampamento. Eu era membro dessa igreja aí também. E elas começam a conversar uma com a outra e compartilhando algumas experiências. A Alice começa a perguntar algumas coisas para ela. Olha, você se sentia culpada com a sensação de que iria para o inferno só por estar pensando em tal coisa e tal? A motoqueira respondeu, eu sentia isso o tempo todo. A motoqueira ainda fala algo mais ou menos desse tipo. Eu achei que eu iria para o inferno por ter visto uma cena lá por alguns segundos de uma revista. A Alice, ela sente verdades na palavra da motoqueira e começa a se abrir com ela sobre os seus desejos, as suas vontades, os seus pensamentos, as doutrinas religiosas que eram pregadas ali, e as duas se identificam. A motoqueira já é uma mulher mais madura, e a Alice até pergunta, por que você não frequenta mais a igreja? A motoqueira disse que tinha outras prioridades e que já sentia que não se encaixava ali. E a motoqueira fala ainda mais que ela não precisa se sentir culpada por ter certas vontades, certos desejos, e que por causa disso ela não iria para o inferno. A gente percebe nesse momento, nessa cena, que as duas foram sufocadas pelas doutrinas religiosas, que basicamente ninguém segue, nem mesmo aqueles que pregam, dizendo que você vai para o inferno se você olhar para uma mulher com segundas intenções ou vice-versa. Não, esse tipo de pensamento não pode passar por nenhum segundo na sua cabeça, senão você vai responder pelos seus pecados. E é interessante porque a Alice, ela se sentia muito culpada por cada pensamento malicioso que ela tinha. Sabe aquela coisa só de pensar mesmo? Nossa, como seria beijar tal garoto? Ou coisa do tipo. Até isso, ela se sentia culpada em pensar. Depois dessa conversa com essa motoqueira, ela volta para o acampamento já com uma outra visão sobre as coisas. Não era de menos, depois de tudo que ela presenciou. É bacana que quase no final do filme, ela descobre quem foi o garoto que espalhou as fofocas a respeito dela. E depois ela sabota uma armação contra ele para poder se vingar. E na verdade ela até deu a chance dele se redimir e dizer que as fofocas não eram verdadeiras e tal. Mas como ele não quis se redimir, ela foi lá e se vingou. Nada mais do que justo. E também tem a cena final que eu adoro, é onde ela vai conversar com o padre. É aquela situação que a pessoa vai pro confessionário, né? E fala os pecados pro padre, e depois ele vai avaliar ali seus pecados e vai recomendar para você fazer não sei quantas orações de Ave Maria, 50 Pai Nosso, algo do tipo. E é muito bacana que nessa cena final, a Alice está lá se confessando perante o padre e falando o seguinte: padre, eu pequei, tem umas coisas que eu gostaria de falar. E o padre está lá muito atento, ouvindo, até porque anteriormente, nas sessões anteriores, a Alice recusava-se a falar que tinha cometido um pecado relevante. Ela só falava que tinha cometido tal besteira para não ficar muito com a imagem suja. Mas aqui ela decide se abrir para o padre e falar de pecados mais relevantes, mais pesados que ela cometeu. E é interessante o que ela fala. Ela fala para o padre que viu um vídeo
de dois adultos ali se pegando e ela começa a descrever esse vídeo, o olhão do padre arregala, porque começa a reconhecer a descrição do vídeo que ela está falando e, na verdade, ela está descrevendo o vídeo que o padre assistiu. Mas ela está se confessando de um jeito como se ela tivesse assistido, quando, na verdade, ela fragou o padre assistindo. Só que ela não fala isso. Ela não fala, eu vi você assistindo um vídeo. Não, ela não fala isso. Ela fala que assistiu um vídeo e descreve esse vídeo. É exatamente o vídeo que o padre estava assistindo. No final dessa confissão, ela fala o seguinte: pois é, padre, assisti esse vídeo. Você acha que eu vou pro inferno? Olha, genial, genial. Com a cara mais cínica do mundo, ela faz essa pergunta para o padre. E o padre fica sem palavras, né? Ele fica assim meio chocado, perplexo e possivelmente pensando: não é possível, essa menina assistiu o mesmo vídeo que eu? E o padre só responde de uma maneira desconfortável: bem, minha filha, nesse caso você deve orar 50 Pai Nossos e 50 Ave Marias, que eu acho que Deus pode te perdoar. E aí ela sai da sala do confessionário sem revelar nada. E na verdade ela apenas jogou uma indireta pro padre. Eu achei essa cena espetacular. E depois disso, o filme termina com a Alice não tendo nenhum receio de reprimir as suas vontades, os seus instintos sexuais, vamos dizer assim. Acampamento do Pecado é uma obra que combina humor e crítica social para abordar temas complexos relacionados à sexualidade e religião. É recomendado para espectadores interessados em narrativas de amadurecimento que desafiam normas sociais e religiosas, promovendo discussões sobre o autoconhecimento e a autoaceitação. Uma curiosidade interessante é que esse filme foi feito pela diretora Karen Mayan, baseado nas experiências que ela teve na juventude, porque ela também cresceu em um ambiente similar. Agora vamos a algumas lições desse filme, não são muitas, mas são importantes. A culpa não deve definir quem você é. Alice cresce em um ambiente onde a sexualidade é vista como algo vergonhoso e pecaminoso. O filme mostra como a culpa imposta por crenças rígidas pode afetar o desenvolvimento emocional de uma pessoa. Nem me fale, quando eu era adolescente eu descobri isso, o mundo para mim mudou, sabe? Eu fiquei chocado e comecei a me perguntar onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, qual o sentido de tudo isso se ninguém segue essas doutrinas. A lição é que sentir curiosidade e se conhecer faz parte da vida. O problema não está nos sentimentos, mas na repressão imposta sem explicação. É muito importante citar também que algumas religiões te ensinam a não questionar, de forma alguma. Eles falam, isso aqui é pecado, porque assim, assim, assado. Ah, mas espera aí, tem tal coisa. Não, opa, você está questionando? Cala a sua boca. Está desafiando as doutrinas de Deus? Vai para o inferno. É sério, eu já conheci muitos líderes religiosos que pregavam dessa forma. Você não podia questionar. Muitos desses questionamentos são óbvios, cara. Faz parte, é natural que esses questionamentos surjam. E nada mais normal do que aquele líder religioso ter a resposta para isso. Estamos num mundo em que questões são levantadas o tempo todo. A outra lição que fica explícita é que as pessoas não são perfeitas, nem quem julga você. Durante o retiro religioso, Alice descobre que aqueles que pregam moralidade nem sempre seguem suas próprias regras. Ninguém é perfeito e pode reparar. Aqueles que mais julgam os outros são os que mais cometem pecado. E essa outra lição também faz parte da descoberta da Alice, é bem interessante. A Alice começa a perceber que nem todas as respostas fazem sentido e que, às vezes, é preciso buscar a verdade por conta própria. E aí entra a questão que eu falei anteriormente. Nem tudo o que nos ensinam devem ser aceitos, sem questionamentos. Ter dúvidas e buscar conhecimento
é essencial para o crescimento pessoal. E a última lição do filme é que aceitar quem você é faz parte do crescimento. Ao longo do filme, Alice aprende a abraçar seus sentimentos e desejos sem se sentir culpada por isso. Aceitar a si mesmo é o primeiro passo para viver com mais leveza e autenticidade. Às vezes você está se sentindo culpado por uma besteira. Eu vi uma revista adulta ali. Minha nossa, eu gostaria de ser cego para não ter visto isso. Que pecaminoso, que pecado que eu fiz. Mas na verdade, se você for observar nos seus vínculos ali, na comunidade religiosa, você vai ver pessoas com posicionamentos importantes dentro da igreja fazendo coisas muito, mas muito pior que você. Eu não estou querendo detonar a comunidade religiosa aqui, só estou tentando trazer questionamentos em relação à hipocrisia que existe nos meios religiosos. Rapaz, eu vou te falar, eu mesmo já presenciei pessoas que pregavam para jovens em igreja e quando vê que não, aquela pessoa traía a esposa com outra irmã lá da igreja, e essa pessoa também era casada, é um gesto que envolvia várias traições. Um só gesto que envolvia várias traições. Isso mesmo, eu vi casais traindo um ao outro, casais assim reconhecidos, tidos como exemplo dentro da igreja. As piores traições que eu já vi, sabe, pelo contexto ali que foi formado, foi na igreja. Não foi por parte de pessoas do mundo, sabe? As pessoas do mundo que vão pra festa ou coisa e tal, pelo menos elas são sinceras. As pessoas da igreja não. Vivem numa hipocrisia imensa. Mas eu não estou aqui generalizando. Eu só estou falando que você vai encontrar esses casos. E eu lembro até quando eu descobri isso aí, essas situações que foram um escândalo dentro da própria igreja, eu fiquei pensando assim, rapaz, como é que pode? A pessoa frequenta a igreja, vem com a sua esposa, com a sua família, vem adorar a Deus, né? Que é isso, é para isso que todos estão reunidos ali. Quando vê que não, ele está ali trocando mensagens com outra irmã que é casada. Um ambiente que deveria ser considerado de muito respeito, as pessoas não têm pudor nenhum, nem vergonha na cara, nem remorso, nem culpa. Sério, os caras faziam um bacanal e nem culpa eles sentiam. E eu lembro que eu comecei a deixar de frequentar a igreja e passei a frequentar festas só por curiosidade, porque eu nunca tinha ido, porque eu tinha dogmas, doutrinas evangélicas que me impediam, né, de frequentar esses lugares. E eu percebi uma coisa em relação às pessoas que frequentam as festas. Não que eu goste dos ambientes de festa, na verdade eu acho terrível. Mas eu fiz algumas amizades lá e o que eu percebi foi que, pelo menos as pessoas que frequentam as festas, elas são sinceras e não colocam uma capa ou uma máscara como os evangélicos gostam de fazer. Muitos evangélicos, tá? Não são todos, mas uma boa parte. Então, se você, por exemplo, é o tipo de cara que pretende encontrar uma honradinha na igreja, meu amigo, a igreja é um dos ambientes mais propícios aos jovens se pegarem. A sua honradinha que você está pensando em namorar, que é da igreja, já deve ter aprontado os montes. Já foi para trás da moita com o irmãozinho ali, fazer uns né? Sacudir a moita. Eu falo de coisas que eu presenciei, fiquei sabendo. E quando eu me sentia culpado por besteira, rapaz, os jovens ao meu redor já estavam adiantadíssimos, estavam em outro nível. Eu que estava mais do que atrasado. Acampamento do Pecado teve uma aprovação de 92% no Rotten Tomatoes, é uma aprovação muito alta. E a aprovação da audiência foi de 64%. Assim, eu não poderia deixar de falar também que eu gostei demais da interpretação da Natalia Dyer. Mandou muito bem nesse papel, é uma atriz muito expressiva, você consegue acompanhar o que ela está pensando só através dos olhares que ela faz. Essa atriz tem futuro. Olha, é um filme bom, eu gostei demais, me identifiquei pra caramba e ao mesmo tempo é um tapa na cara da comunidade religiosa. Ressalto mais uma vez que eu não estou tentando detonar a comunidade religiosa com esse vídeo. Só estou trazendo uma reflexão que é imposta
pelas doutrinas e dogmas religiosos. E a mensagem que eu quero colocar é que ninguém é de ferro, tá? Nós somos feitos de carne, nós temos vontades, nós temos instintos. Pensar nessas coisas, na minha opinião, não é pecado. Tudo é uma descoberta. É claro que existem certos valores, você não vai sair por aí cometendo pecados. Existem, querendo ou não, consequências, certo? Não estou falando para você sair por aí pegando todo mundo, não sei o quê. Você só vai sentir um vazio. Sem contar que pode pegar doença ou coisa do tipo. Eu falo isso porque eu não acredito que esse caminho é a resposta. Ficar com uma pessoa que você gosta, que você admira, é muito mais prazeroso. E com certeza mais significativo, além de você estar se preservando e se protegendo em outros sentidos. A outra mensagem que eu quero passar é: não acredite, se você frequenta a igreja, não acredite no seu irmãozinho ali do lado. Olha, quando eu era jovem, os meus amigos mais próximos mentiam para mim na cara dura. Alegavam que eram virgens. Não, veja bem, eu sou virgem, eu beijei fulano ali, mas não passou disso. O nosso namoro é namoro cristão, somente mão dada. E uns beijinhos de vez em quando. Tu acha que vão ficar só no beijo? Não fica não. Te garanto que não fica. Você é doido, comunidade religiosa trabalha muito no marketing. Quando você vai ver, a imagem é outra. Mas é isso, não seja feito de besta que nem eu fui. Questione-se, questione os outros e não se sinta culpado se você faz algumas coisas. Contanto que você não afete a vida de ninguém, eu acho que já é um grande avanço, pelo menos você não está afetando ninguém. Mas o que eu quero dizer é que, independente do que você fez nessa vida, você vai acertar as contas com Deus. E a gente não sabe exatamente quais são os planos de Deus. E é isso, fica a minha lição, fica a minha reflexão. Se gostou, deixa seu like, também não deixe de comentar aqui embaixo. Se você já teve alguma experiência do tipo, você que frequenta a igreja desde criança, eu tenho certeza que sim, não tenho dúvidas. Mas comenta aqui embaixo, eu gostaria de saber. Sem mais, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!